Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus sejam sempre abundantes sobre a nossa vida. Que preciosidade, que presente de Deus para a nossa vida, esse encontro em que nós temos a oportunidade de adorar o nosso Redentor, invocá-lo e recebermos a sua preciosa instrução. Estou muito feliz em participar com vocês dessa conferência para tratar desse tema da reforma, revisitar, rever, rememorar e aprender, à luz das Escrituras, aquilo que Deus tem falado com o seu povo ao longo da sua história. Muito feliz, portanto, e grato ao Senhor Deus, e ao mesmo tempo apreensivo pela responsabilidade de ministrar aos corações de vocês. Como eu disse, ontem à noite estou acompanhado de minha esposa, ela está lá atrás, né? É a minha namorada aí já por mais de 34 anos, talvez 35 anos já nesse namoro e também nessa oportunidade de ter filhos e de criar filhos. Agora já estamos caminhando para a oportunidade ou a expectativa de serem avós. Nosso filho do meio casou ano passado e nós, sem pressão, aquela pressão bem sutil, falamos com ele, falamos: filho, nós não queremos que você aceite a pressão da igreja, dos membros da igreja, mas nós queremos que você saiba que nós queremos ser avós. Aí ele falou: puxa vida, que coisa, hein? Que coisa, não é para aceitar a pressão da igreja, mas a de vocês sim, né? Então a gente está nessa expectativa. Nossos filhos rapazes estão lá em Brasília, no Distrito Federal, juntamente também a nossa nora, e a nossa filha primogênita mora aqui em Cariacica, ali perto do estádio Kleber Andrade, onde nós estamos hospedados com ela ali no Világio, no residencial Világio. Coisa boa demais. Reverendo Arildo, mais uma vez a nossa gratidão, amigo precioso, companheiro aí de jornada, um homem que tem abençoado muito a nossa vida e a nossa família já há um bom tempo, desde que ele exercia a capelania no Hospital Evangélico. Foi quando nós nos conhecemos e ministramos, e ele também, a partir de então, passou a ministrar na nossa família em situações bem difíceis que nós passávamos. Ele sempre esteve perto, sempre trazendo uma palavra boa de encorajamento, pastoreando nosso coração, e tem sido assim ao longo desses anos aí que nós nos conhecemos, e nesse processo ele tem sido esse amigo aí que tem criado essa ponte para a gente avançar nessa transição pastoral. Hoje tivemos um encontro muito abençoador com a Junta Diaconal, né? Nós saímos daqui por mais de 11 da manhã, começamos às 8 com um delicioso café, e a conversa rendeu, e tínhamos muita coisa para conversar, mas eu falei: queridos, nós precisamos ir embora, né? Que mais tarde a gente tem que voltar. Mas tem sido bom esse pacote. Amanhã, se Deus quiser, depois do culto matutino, a gente também conversa um pouquinho com o pessoal da música, mostrando um pouquinho daquilo que a gente crê, para a gente estreitando os laços aí e afinando os ponteiros aí nessa jornada. Geralmente, quando se fala de reforma protestante, as pessoas se lembram dos 5 solas, né? Somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente glórias a Deus, não é verdade? Ou então, justificação pela fé, não é verdade? Estou vendo aqui meu amigo, o reverendo Everson, que coisa boa recebê-lo aqui, rapaz, coisa boa, amigo precioso também. Né? A gente vai olhando e vai começando a reconhecer os irmãos, que coisa boa você ter vindo aqui para cultuar a Deus e prestigiar a nossa presença aqui. Então, geralmente a gente se lembra disso. Vocês sabiam que os católicos romanos acreditam na justificação pela fé? Vocês acreditam nisso? Eles acreditam. Eles acreditam, inclusive às vezes a gente está conversando com eles pensando que a gente está falando uma linguagem diferente, e eles, até certo ponto, eles caminham na linguagem. O que os reformadores fizeram para fazer uma ruptura com o que eles criam e com aquilo que os protestantes viriam a crer e ensinar à luz da Escritura, é que os protestantes adicionaram um advérbio. Isso fez uma diferença brutal. Vocês se lembram como é que o protestante coloca, então, esse tema? Justificação somente pela fé. Isso foi proposital, intencional, porque os católicos creem também na justificação pela fé, mas é a justificação pela fé e as obras. Então os protestantes disseram: não dá, é justificação somente pela fé. Mas uma outra doutrina muito difundida, e se você já foi curioso ou é curioso, não agora, né? Não agora. Não vai acessar nada aí agora para ver isso, não. É quando você olha as 95 teses de Martinho Lutero que foram fixadas na Capela de Wittenberg, você vai perceber que em muitas das teses, logo no início, Martinho Lutero enfatiza, sabe qual a doutrina?
a doutrina do arrependimento. São muitas vezes que Lutero fala do arrependimento. E a gente, então, meio que restringe o tema que está relacionado ao movimento que ficou conhecido e que eclodiu como a Reforma Protestante, pensando nos 5 solas, é isso também, na justificação pela fé, e nos esquecemos de doutrinas como essa, o arrependimento. Tão essencial, sabe por quê? Porque não existe salvação sem arrependimento. Uma pessoa não pode dizer, eu criei no Senhor Jesus, eu criei no que Jesus falou, mas eu não me arrependi, então você não está salvo. Uma pessoa também não pode dizer que, eu me arrependi, mas eu não consigo crer em Jesus e no que Jesus fez. Está perdido do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque o Evangelho, ele faz 2 reivindicações apenas. 2 reivindicações. É preciso crer e é preciso se arrepender. Sem essas 2 verdades, sem essas 2 experiências, não há salvação, não há reconciliação com o Senhor Deus. Então é por isso mesmo que nessa noite eu quero tratar um pouquinho da graça do arrependimento, da graça do arrependimento. Quando iniciei o meu pastoreio na primeira igreja de Vitória, nós recebemos um desafio para participar do avanço do reino de Deus no sertão nordestino. E chegou um desafio para nós por meio daqueles irmãos, que é conhecido como Sal da Terra, que cantam aquelas canções típicas regionais. Eu penso que alguns de vocês, quem conhece, acena assim com a mão para eu saber quantas pessoas conhecem. Maravilhosos, né? Marcos, Sal da Terra, é um ministério muito sério que avança para o nordestino com aquele estilo deles, com a zabumba, com o acordeon e essa coisa toda, cantando o evangelho daquele jeito bem regional, como eles sabem fazer. E o desafio que chegou para nós era para comprarmos um terreno na cidade de Venturosa, no sertão nordestino de Pernambuco. E aí o Conselho Missionário da Primeira Igreja de Vitória abraçou a ideia, lançamos o projeto para a igreja e, em 2 meses, a igreja conseguiu arrecadar fundos para comprar o terreno. A segunda etapa foi construir um templo em Venturosa, em Pernambuco. Construímos. E quando chegou o momento de inaugurar, nós então pegamos uma caravana, um ônibus, e enchemos o ônibus de juventude, montamos, distribuímos as tarefas do que nós faríamos lá durante uma semana, lá em Venturosa. E uma das nossas tarefas é que nós iríamos andar todas as ruas da cidade de Venturosa, todas as ruas, em dupla, né? Então nós iríamos sair, seguindo o modelo de Jesus, em dupla, e fazendo abordagem, e por ser uma cidade do interior, o povo estava muito aberto para nos receber, para ouvir o que nós tínhamos a dizer. Mas, curiosamente, eu saí com um rapaz chamado Marcos José, que era um diácono da primeira igreja, e eu estava treinando ele para que ele pudesse evangelizar. Ele tinha se sentido chamado para o evangelismo, ou para ser evangelista, queria ir para o IBEL. Então eu falei, Marcos, você já evangelizou alguém? Ele falou, nunca evangelizei. Mais de 25 anos, o cara nunca tinha falado de Jesus para ninguém. Mas o Marcos, nesse tempo, estava com o coração queimando. Então saímos pelas ruas, e o Marcos abordou uma senhora que abriu a porta da sua casa, nos recebeu de uma maneira gentil, e o Marcos começou a falar das boas novas, do Senhor Jesus, do que o Senhor Jesus tinha feito, e como isso era maravilhoso, e como isso era precioso para o coração que recebia aquela verdade. E a senhora acenava positivamente para o Marcos. E ao final o Marcos falou assim, a senhora gostaria de receber o Senhor Jesus? E ela disse sim, claro. E o Marcos então mudou o discurso e falou, eu vou explicar para a senhora o que isso significa. E o Marcos disse para ela, significa que a partir de hoje a senhora precisa se arrepender dos seus pecados, a senhora precisa abandonar os seus ídolos, abandonar a idolatria e viver para o Senhor Jesus. E ela, que segundos antes tinha dito que queria, quando o Marcos falou que ela precisava se arrepender, qual foi a resposta? Ela falou assim, ela não titubeou, ela disse, então eu não quero. Então, eu não quero. Eu penso que hoje a gente tem sonegado parte do conjunto da verdade que chama os homens ao arrependimento. E talvez seja por isso que a gente não tem muito o que celebrar com os números que o IBGE trouxe, que nós falamos ontem. Porque tem muitos adeptos das igrejas evangélicas protestantes, mas talvez a experiência do arrependimento, do fruto do arrependimento, a gente não tem percebido nos corações, nas vidas e nas famílias. Elas têm vida religiosa
elas comparecem aos templos, elas cantam as canções, elas manuseiam, de certo modo, ainda que parcialmente, as Escrituras, mas você não percebe os frutos do arrependimento. De quem é a culpa? Dos pregadores. Dos pregadores que não convocam os homens ao arrependimento. Parece que querem ficar bem com as pessoas, mas não pode ser assim, sabe por quê? Porque os profetas convocaram os homens ao arrependimento. O Senhor Jesus, quando iniciou o ministério dele, ele chamou os homens ao arrependimento. Uma das primeiras coisas que o Senhor Jesus disse é que os homens precisavam crer e se arrepender. Os apóstolos seguiram nessa mesma trilha, e tem sido assim ao longo da história da igreja. Por que nós, igreja do século 21, não haveríamos de falar de arrependimento? Queridos, eu não tenho tempo para entrar, e nem é o propósito aqui nessa noite. Mas eu estive um tempo da minha vida mergulhado nas trevas, perdido, alienado, inimigo de Deus. Eu estava debaixo da ira de Deus, eu era inimigo de Deus. Eu estava dominado pelo meu pecado, pelo diabo e pelo mundo. Mas um dia, Deus me concedeu a graça do arrependimento. E arrependimento é mudança de mente. Às vezes a gente quer atacar o comportamento da pessoa. O comportamento é fruto se houver uma mudança da mente. Quando a mente é transformada, quando há arrependimento, porque arrependimento é mudança de mente. Quando o Senhor me concedeu a graça do arrependimento, que eu compreendi a minha condição, o quão eu precisava de Jesus e do perdão de Jesus, a segunda coisa que me aconteceu foi a compreensão do valor da família. E desde então, irmãos, a minha vida foi alterada radicalmente. Eu compreendi o valor da minha esposa, o quão preciosa ela era para mim, o presente que Deus tinha me dado, porque até então isso não era definido para mim à luz das Escrituras. Eu compreendi o valor da família, eu compreendi o valor dos meus filhos, eu compreendi o meu papel nessa dinâmica, porque Deus me concedeu a graça do arrependimento, mudou a minha mente. O meu comportamento, as minhas atitudes, o meu jeito de tratar minha esposa a partir de então, e de tratar os meus filhos, foi fruto da mudança da mente, e não o contrário. E não o contrário. Por isso, eu queria conversar com vocês um pouquinho nessa noite sobre a graça do arrependimento. Amanhã à noite eu quero voltar a esse tema, ou amanhã de manhã, melhor dizendo. Então, nessa noite, o que nós precisamos saber sobre o arrependimento? 3 coisas. Primeiro, o arrependimento é um dever humano. Segundo, o arrependimento promete um resultado extraordinário. E o arrependimento é uma graça divina. Então veja comigo, manuseie a sua Bíblia aí, por favor, quer seja no aplicativo, quer no exemplar em papel, como eu tenho. Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos e vejam o que Pedro disse aos seus ouvintes, depois que ele prega o seu primeiro sermão. Vejam o que Pedro disse para eles logo no início, quando eles fizeram a pergunta: o que nós devemos fazer? Vejam aí o versículo de número 37, diz assim: ouvindo eles estas coisas. Que coisas? O sermão de Pedro. Vocês mataram o Senhor Jesus. Foram os pecados de vocês que levaram o Senhor Jesus para a cruz. Vocês são culpados. Vocês são culpados. Vocês não são inocentes. Mas tudo isso tinha a ver com a profecia. Pedro pregou isso com veemência, com poder, com ousadia. Não é mais aquele homem amedrontado que ficou escondido durante um tempo. E depois que ele prega, então, eles perguntaram. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Irmãos, tudo que eu gostaria, Everson, Arildo, tem mais pastor aqui nessa noite? Tem lá o Arthur. Tudo que eu gostaria depois do sermão que alguém me perguntasse: o que eu tenho que fazer agora, pastor? Pelo amor de Deus, me diga o que eu tenho que fazer da minha vida. É tudo que a gente quer saber depois do sermão, alguém perguntar a gente o que tem que fazer para a gente, segundo a graça de Deus, dar algum tipo de orientação. Às vezes a gente prega e você não sabe se a pessoa está olhando para a gente ou através da gente, né? Ela está ali olhando, mas você não sabe, ela está aqui ou não está aqui. E você não sabe o que resultou daquilo depois, né? Você não sabe. Mas olha só a resposta de Pedro. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do
espírito. O que nós precisamos saber? Em primeiro lugar, o arrependimento é um dever humano. É um dever humano. E por que isso? Porque o ser humano é um ser moral, que tem responsabilidades. Diante dos seus atos, diante das suas escolhas, diante dos seus caminhos que ele trilha, porque se tem uma coisa que Deus nos deu, e eu não quero que você confunda o que eu vou dizer com livre-arbítrio, não é disso que eu estou falando, não. Que Deus deu para o homem é um dom chamado liberdade. Você tem liberdade. Você trilha por onde você trilha, você faz o que você faz, porque você não é um robô. Entretanto, esse ponto e essa dádiva presente na vida dos seres humanos tem a ver também, vai destacar que você é um ser responsável. Você é um ser moral e por isso você tem que prestar contas dos seus atos. E a palavra de Deus então ensina que a doutrina do arrependimento é um dever do ser humano, é uma obrigação do ser humano, é uma responsabilidade do ser humano, sem a qual o pecador não terá o perdão dos seus pecados. Você pode estar aqui nessa igreja já talvez há uma década, 2 décadas, talvez desde o início da fundação, não sei. Talvez você esteja aqui mais recentemente. Mas se você tem o nome no rol de membro da Igreja Presbiteriana da Glória e não se arrependeu, eu tenho uma notícia para você: você está perdido. Você pode ser filho de presbiteriano da 3ª, da 4ª geração. Se você não passou pela experiência do arrependimento, você ainda está numa condição de inimigo de Deus. Você não é amigo de Deus. Você pode ter vida religiosa, você pode cantar as canções gospel, você pode ler a Bíblia, você pode ler livro de teologia, mas se a sua mente não foi mudada, se você não foi capaz de chegar perante Deus e pedir perdão a Deus pelos seus pecados, seus vis pecados, as suas mazelas, as suas trevas que foram cometidas diante de Deus, você não é salvo. E você precisa se arrepender. Porque não há salvação, não há reconciliação, não há perdão de Deus sem que haja arrependimento. Pedro botou o dedo no nariz daqueles ouvintes, eram muitos ouvintes, e disse a eles o que eles fizeram, o quão culpados eles eram, e qual era a condição que eles estavam diante de Deus. E quando eles ouviram aquilo, eles ficaram comprimidos, espreitados pela palavra e perguntaram: o que a gente tem que fazer, pelo amor de Deus? E Pedro não titubeou, disse: arrependei-vos. Para que vocês fiquem bem com Deus, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam se arrepender. Queridos, o pecador, ele precisa ser notificado da sua condição. Tem alguém aqui da área do direito? Tem o Marcelo Zan, é do direito, né? Tem mais alguém aqui do direito? Tem mais alguém do direito? Não, só o Marcelo? O apóstolo Paulo, quando ele chega em Atenas, no capítulo 17, ele usa esse conceito notificar, é um conceito jurídico, e ele vai usá-lo quando Paulo prega para os atenienses, aquela cidade que tinha como fama ser um lugar que dominava a questão da filosofia. Ele vai dizer que todo homem precisa ser notificado. Notificado, ele vai dizer para eles. Olha só o versículo 30, ele diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Pensa você que o juiz despacha alguém para mandar levar uma intimação para o sujeito que precisa ir ao juiz. Ele vai lá e notifica o sujeito: assina aqui. Você está recebendo uma intimação. O pregador do evangelho, a igreja na sua missão de evangelizar, quando ela fala de Jesus, ela precisa ter a consciência: eu estou notificando os pecadores para que se arrependam. Porque é responsabilidade nossa perante Deus nos arrependermos. Mas ao mesmo tempo que o evangelho, que a pregação tem esse caráter de notificar e de dizer quem é aquela pessoa, quem são as pessoas,
como se encontra a condição delas e o estado delas perante Deus, ao mesmo tempo, ele tem o dever de apresentar a solução que há em Cristo Jesus. Porque a lei ela vem para avultar as ofensas, mostrar o quão pecadores nós somos, mas ao mesmo tempo a gente tem que mostrar que há solução, que Deus providenciou a solução em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nesse sentido, a pregação e o pregador, ele tanto apresenta o aspecto negativo, nós não podemos titubear, nós temos que dizer que o homem, segundo o olhar de Deus e a lei de Deus, ele é inimigo de Deus. Foi o que o Marcos José fez com a senhorinha lá. Ela gostou do que ouviu, do que Jesus fez, do amor de Deus, estava maravilhoso, e ela falou, se é assim eu quero. Mas aí Marcos falou, tem uma condição. Qual é a condição? A senhora precisa se arrepender e deixar toda essa porcariada na qual a senhora tem crido e tem se devotado. Aí ela falou, não, aí eu não quero. Talvez você veio aqui, talvez você tenha vindo aqui, e você tem pensado assim, o amor de Deus é maravilhoso. Aquilo que se fala que aconteceu em Jesus é maravilhoso. Isso enche o coração da gente de alegria. Mas eu quero continuar com a minha vida do mesmo jeito, sem mudança, sem alteração. Então isso é perigoso, queridos. E se não há transformação na sua vida, como haveremos de levar adiante o Evangelho por meio da sua vida a outras pessoas? Não é possível. Não é possível. Mas Lutero, quando ele vê aquelas distorções e quando ele é encontrado pela verdade bíblica, ele vai lá e fixou as 95 teses, dizendo que o arrependimento é uma coisa que Deus requer do ser humano e é preciso se arrepender. É preciso se arrepender. Mas tem um aspecto positivo da pregação, que é falar da obra de Deus em Cristo Jesus e o quão Deus realizou amorosamente a obra em Cristo Jesus. E isso nos faz pensar em uma coisa que a gente tem que parar para refletir. Porque às vezes a gente não tem uma consciência profunda e arraigada do que a Escritura diz sobre isso. Você fica encantado do que Deus fez em Cristo Jesus, ok? Acena com a mão para eu saber que você está aqui comigo. Você fica encantado, maravilhado. Mas isso deveria deixar você temeroso, você deveria ter insônia. Sabe por quê? Porque quando Deus não poupa o seu filho e o leva à cruz e despeja sobre ele o seu cálice da ira e vira as costas para ele e o deixa sozinho, isso está mostrando para a gente que como que Deus trata seriamente o pecado. É muito sério. Porque Deus puniu o pecado dos pecadores em Cristo. Então você deveria parar de brincar com esse negócio de pecado. Sabe por quê? Porque se Deus puniu no seu santo filho o pecado, você acha que se você se mantiver arredio, sem se arrepender, você acha o que vai acontecer com você na eternidade? Quando você terá que comparecer perante Deus, você acha o que vai acontecer com você? Então pare de brincar. Passe a levar a Deus a sério, o Evangelho a sério, o Senhor Jesus a sério. Porque o arrependimento é um dever do ser humano. Quando o Senhor Jesus chegou na cidade de Jericó e encontrou um homem curioso para vê-lo, o chefe da auditoria fiscal de Roma, um homem importante, rico, maioral dos publicanos. E ele querendo ver o Senhor Jesus e é surpreendido pelo Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus conhecia-o, sabia do seu nome e assim se dirige a ele. Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém-me ficar em sua casa. A presença de Jesus na casa de Zaqueu o constrangeu, o deixou profundamente constrangido. Não foi preciso o Senhor Jesus dizer mais nada. Bastou o Senhor Jesus dar uma ordem, porque o Senhor Jesus não fez um pedido para ele. Sabe qual é a diferença entre nós e os arminianos? Que os arminianos meio que falam com as pessoas como se Jesus estivesse pedindo um favor, né? Por favor, deixa eu entrar na sua casa, né? É como que pedindo clemência. Não, o Senhor Jesus chegou para Zaqueu e falou: desce depressa,
porque hoje convém-me ficar na tua casa. E aí a presença de Jesus constrange Zaqueu. E Zaqueu tinha suas trapaças. Zaqueu tinha suas obras das trevas. Ele tinha uma reputação horrorosa diante de Deus e diante dos homens. E o que Zaqueu experimenta ali diante daquela situação? Arrependimento. Mudança da mente. Quando a mente dele é mudada, ele fala assim: eu resolvo devolver. Eu resolvo reparar os danos. Porque isso é arrependimento. Isso é arrependimento. Então, em primeiro lugar, o arrependimento é um dever humano. Você precisa se arrepender. Nós precisamos nos arrependermos diante de Deus. Em segundo lugar, o arrependimento promete um resultado maravilhoso. Maravilhoso. Arildo já nos preparou lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 3. E o presbítero Luciano orou aqui pedindo ao Senhor Deus para nos perdoar, reportando ao texto, rememorando o texto. Então, vira a página da sua Bíblia e chega em Atos dos Apóstolos 3, versículo 19, que diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O arrependimento promete um resultado glorioso, glorioso. Pense naquilo que faz parte do nosso conhecimento do ponto de vista de finanças. De finanças. Nós temos aqui, pelo menos que me consta, Natanael era um homem que lidava com as finanças no banco, trabalhou em banco muitos anos, né, Natanael? Deve ter outros aqui. Até onde me consta, assim, eu falo do ponto de vista do leigo, então se eu estiver errado, no final você não me dê uma bronca não, só me amplie meu conhecimento. Mas me parece que um dos juros mais altos tem a ver com cartão de crédito. Me parece que é um dos mais altos. Se você compra no seu cartão, né? Eu estou falando hipoteticamente, gente, porque eu estou olhando para vocês aqui, vocês têm uma cara de rico. Né? Quem olha para você fala, esse povo tem muito dinheiro, gente. Tomou posse ali, né? Alguém tomou posse. Mas pensa só, você fez compra no seu cartão e você não foi nada sábio, você extrapolou. E aí chegou a fatura, que a fatura chega, né? E aí você olhou e falou assim: ah, não, mas tem aqui a opção de pagar o mínimo. Então eu deveria pagar esses 10 mil reais, mas tem o mínimo, então vou pagar aqui 1.000 e um pouquinho, sei lá, alguma coisa desse tipo. Aí você paga o mínimo. Se não conseguiu pagar no primeiro momento e você paga o mínimo, no mês que vem, a coisa engrossa. E a coisa vai avolumando, vai avolumando, vai avolumando, vai avolumando. E você, então, perde o controle. Então pense nessa história, nessa ideia econômica para a gente entender aqui o que Pedro está ensinando, né? O cartão de crédito estourou, você perdeu o controle. A dívida cresceu, a coisa fugiu do seu controle e você agora está tendo insônia. Está tendo insônia. Eu me lembro que uma das coisas que meu pai me ensinava lá na roça, e isso martela, isso tem a ver com a formação que eu recebi de responsabilidade, né? Ele dizia assim para a gente, ele falava assim: o homem pode não ter dinheiro, mas tem que ter nome. Sabe o que ele estava dizendo? Que a gente tem que ter caráter. Então, todas as vezes que eu me aproximei de uma situação que parecia que isso ia comprometer, eu lembrava da voz de pai e aquilo me atormentava. Eu falava: meu Deus, eu tenho que acertar isso aqui, não posso deixar essa coisa degringolar. Mas nessa situação aqui, degringolou, não tem jeito. Então, imagine comigo que você perdeu o controle absoluto, não tem jeito mais. Não tem como negociar com o banco. Não tem como. Mas aparece alguém que tem muita grana, sabe da sua condição, chega lá, quita toda a sua dívida, sem que você tivesse feito um pedido, menção de nada. Isso foi quitado e você não consegue acreditar que aquela pessoa foi capaz de quitar a sua dívida sem que você tivesse contado ou feito algum tipo de pedido. E é aqui que está o ponto. Porque na cruz, Deus resolve tudo aquilo que nós não podíamos realizar. Ele quita a dívida era impagável. Ele vai na vida do seu filho, na pessoa do seu filho, e executa o que nós não podíamos saldar. Cobra a dívida, de um modo implacável. Cada detalhe da dívida está paga em Jesus. Entretanto, esse evento da cruz, não isenta você de, na sua história, exercer a sua responsabilidade para experimentar
o glorioso resultado daquilo que foi feito historicamente em Cristo lá na cruz. E aqui está o ponto. Você tem que crer naquilo que aconteceu lá na cruz em Jesus Cristo, nosso Senhor, e nesse caso você, além de crer, você precisa se arrepender. E quando isso acontece, é isso que Paulo está ensinando. E quando isso acontece, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem o quê? Para serem o quê, irmãos? Quem está aqui comigo, pelo amor de Deus? Cancelados os vossos pecados. Cancelados os vossos pecados. Queridos, quando eu fui alcançado pelo Senhor Jesus, porque naquele momento incipiente da conversão, da caminhada com Deus, a gente sabe que Deus nos alcançou. Mas é na caminhada, à medida que você cresce na graça e no conhecimento de Jesus, que certas coisas vão ficando mais claras. Você vai entendendo como que as peças se encaixam. Não é verdade? A gente vai levando vai amadurecendo na vida cristã. E esse foi um texto que Deus usou para que eu pudesse colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Eu sabia que o Senhor tinha me alcançado. Eu cria, mas eu não tinha o conhecimento do encaixe de todas as verdades. Isso foi acontecendo. E foi acontecendo, não, tem acontecido ao longo da minha história, porque não interrompeu. Eu estou ainda crescendo, nós estamos crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Ontem nós sabíamos um pouco, hoje nós sabemos, deveríamos saber um pouco mais, e assim deve ser. Mas quando eu li esse texto, a primeira vez, depois de algum tempo, indo, esporadicamente, participando, lá na igreja de Itacibá, indo lá, que a minha esposa, durante um tempo, ela foi membro lá com os nossos filhos mais velhos, né, que foram batizados, inclusive, pelo Abidiel. E foi naquele contexto que esse texto alcançou a minha mente, eu falei assim, eu fiz as perguntas. Eu olhei para o texto e falei assim, eu me arrependi? Aí eu entendi, eu me arrependi. Eu me converti? Eu me converti. E se isso aconteceu, fui fazendo as perguntas ao próprio texto. Eu me arrependi de verdade? Me arrependi. Eu me converti? Me converti. E se isso aconteceu comigo, o que aconteceu com os meus pecados? Aí eu fui na minha Bíblia e grifei. Meus pecados foram cancelados, a minha dívida foi cancelada definitivamente. E aí eu dormi sossegado. E desde então eu tenho dormido sossegado. Quando você se arrepende, quando você revê isso aqui, você fala, gente, então quer dizer que tudo aquilo que eu já fiz na minha vida pregressa, que tudo aquilo que às vezes ainda me atormenta, porque tem coisa do passado que atormenta a gente, é um fantasma. Às vezes acontece comigo, em ocasião de ceia, especialmente em canções que são destacadas ou destacados os atributos de Deus, especialmente o atributo da santidade. E eu estou me aproximando, o tempo vai se aproximando e eu estou para me aproximar da mesa da comunhão, do banquete da graça. E às vezes, aqueles pecados horrorosos do meu passado, eles parecem que querem me assombrar. E para onde eu corro? Eu corro para aquilo que Deus disse que aconteceu. Meus pecados foram cancelados. E se é o diabo ou se é algum emissário dele que quer me assombrar, já perdeu, porque o sangue de Jesus removeu todas as minhas culpas. Eu não tenho mais pendência com a lei de Deus, porque quando eu me arrependi, quando eu me converti, o evento da cruz de Cristo fez sentido, e é lá que os meus pecados estão cravados. São lá que o escrito de dívida ficou cravado, todos eles. O que eu pensei, o que eu falei, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, foram cravados lá na cruz do Calvário. Meus pecados, então, quando eu criei, me arrependi, me converti, meus pecados foram cancelados. Extraordinário. Eu não sei para vocês, isso é extraordinário. É estupendo, é maravilhoso quando a gente entende isso. E a gente tem que falar dessas coisas para os outros, queridos. A gente tem que contar para os outros isso. Olha o que a nossa confissão de fé ensina sobre isso. Uma seção da confissão de fé diz assim: como não há pecado tão pequeno que não possa merecer ou que não mereça condenação,
Não há pecado tão pequeno que não mereça a condenação. Dentro das classificações que nós fazemos. Não, esse aqui é um pecadinho. Que isso? Será que Deus vai levar isso em conta? Leva em conta. É violação da lei de Deus, porque pecado é a transgressão da lei de Deus. Está escrito lá na carta de João, capítulo 3, versículo 4. Mas olha só o que os nossos irmãos fizeram. Assim também não há pecado tão grande que não possa trazer a condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. Os pecados pequenos podem levar a pessoa à condenação eterna. Mas os pecados grandes, aqueles mais terríveis que você possa imaginar, não podem mais trazer condenação sobre uma vida de alguém que já se arrependeu. Porque lá na cruz eles já foram cobrados. Quem aqui me entende? Lá na cruz eles foram cobrados. Vocês se lembram quando João fala assim, que ele é fiel e justo para nos perdoar? Sabe o que João está dizendo? João está dizendo o seguinte, Deus não cobra a dívida duas vezes, ele já cobrou uma vez e ele é fiel e justo para nos perdoar. É preciso só pedir perdão e confessar. Maravilhoso. Maravilhoso. Todo aquele que se arrependeu de seus pecados está plenamente perdoado. O caso do ladrão crucificado ao lado do Senhor Jesus, o caso de Saulo, um perseguidor, um homem vil, violento, o caso de Davi, o meu caso e o seu caso, nós que nos arrependemos tivemos a nossa dívida cancelada definitivamente, porque ela foi paga em Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, o arrependimento é um dever humano. Em segundo lugar, o arrependimento promete um resultado glorioso, cancelamento da dívida. E em terceiro lugar, o arrependimento é uma graça divina. Veja aí em Atos dos Apóstolos, veja só que eu estou só em Atos dos Apóstolos. Tem muitos textos que nós poderíamos visitar nessa noite. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 11, no versículo 18, dentro daquele contexto que Pedro é convencido a pregar para um gentio, lembra-se disso? Que tem um centurião, e é impressionante, né? Nós teríamos que ter um outro encontro para pregar um sermão sobre o centurião romano, né? Que é um homem que é piedoso, que é temente, que tem vida de oração, mas não é salvo. Não é salvo. E de repente aparece um anjo, o anjo diz para ele assim, olha, manda chamar Pedro. Ele está em tal lugar, o anjo dá um endereço, o CEP, o número da casa, ele está em tal lugar, vai lá. E aí nesse meio tempo Pedro está lá, tendo uma visão, né? De um lençol com animais imundos e uma voz que dizia, mata e come. Pedro, não, né, na minha boca não entra animal imundo, essas coisas todas. E aí Pedro foi persuadido por Deus para que ele fosse preparado, convencido que ele haveria de pregar para um gentio, haveria de adentrar a casa de um gentio. Quando ele termina de ter a visão, os emissários do comandante, do oficial romano, chega e chama Pedro. E aí Pedro vai, e o povo está tudo esperando Pedro, e Pedro prega o evangelho. E Pedro leva pessoas para que pudessem presenciar aquele fato. O Espírito Santo caiu sobre Cornélio, sobre a sua casa, e eles têm uma experiência semelhante à de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que é como que uma credencial para dizer, o Espírito também está sendo facultado aos gentios. Então, essa barreira definitivamente foi vencida. É para isso que serviu aquele movimento e aquele derramamento do Espírito Santo. Só que Pedro tem que voltar para Jerusalém e tem que prestar relatório. E aí, quando ele volta para prestar o relatório, e no meio do seu relatório, olha só que pérola que aparece no capítulo 11, versículo 18. E ouvindo eles estas coisas, Pedro está falando, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Se por um lado o arrependimento é um dever do ser humano, porque ele é um ser moral, responsável, ele faz escolhas, ele toma decisão. Por outro lado, o arrependimento é concedido por Deus. É uma graça de Deus. Assim como Deus doa a graça da fé, assim como Deus doa a graça da regeneração, o arrependimento também é concedido por Deus. O homem é responsável, a gente às vezes tem dificuldade de conciliar essas coisas, não é verdade? Mas isso funciona como uma linha de trem. Não tem os dois trilhos? Responsabilidade humana, soberania divina.
Na responsabilidade humana, o homem tem que se arrepender. Na soberania divina, é Deus que concede o arrependimento, a graça do arrependimento, sem a qual o homem não tem como se arrepender, porque ele está morto nos seus delitos e pecados. E um morto não pode fazer nada. Mas quando Pedro dá o relatório, Pedro fala assim, olha, Deus concedeu o arrependimento aos gentios. Foi Deus quem fez isso lá na vida deles. Foi Deus quem fez isso, que concedeu isso aos gentios. E a gente precisa ter isso bem fixado na nossa mente, para a gente não criar confusão e nem ter crise. Eu, por exemplo, como pastor presbiteriano, não tenho nenhuma crise de usar o verbo aceitar, o verbo receber Jesus. Sabe por quê? Porque eles estão lá na confissão de fé, na doutrina que fala da graça da fé salvadora. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho que saber que, se houver algum movimento por parte do pecador, como houve comigo algum dia, como aconteceu com você, foi por conta de Deus, não de mim, foi Deus. Foi Deus quem realizou, foi Deus quem agiu no nosso coração. E eu quero exemplificar isso para avançar, para a gente concluir o nosso tempo aqui. Você se lembra do convite que Jesus fala assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei? Pense então comigo na metáfora da figura da casa. Pense nessa ideia, pense na ideia de uma porta. A ideia de uma porta, né? Na porta da casa tem uma placa com letras garrafais, dizendo, vinde a mim. E aí você atende o convite, a porta se abre e você adentra a porta, ok? Você adentra a porta. E quando você adentra a porta, estando dentro da casa, você encontra outras letras garrafais. No início, vinde a mim. E quando você vence a porta, estando lá dentro, mais uma vez, letras garrafais. Eu te chamei. Você se movimentou. Mas quando você venceu a porta, lá no final está escrito, eu que te chamei. Você só veio, só entrou porque eu te chamei. Eu criei as condições. Eu coloquei diante de ti os mecanismos, os instrumentos para que você se locomovesse. E isso, a meu ver, no meu pequeno esforço de tentar elucidar essas coisas para que a gente fique com o coração apaziguado e descansado em Deus, no meu entendimento, o arrependimento é algo semelhante, parecido. Deus ordena você que se arrependa. Mas, ao mesmo tempo, quando você se arrepende, Deus diz assim, eu te dei tudo isso e as condições para que você se arrependesse. E não foi você. Você não terá como bater no peito. Se, por um lado, Deus não se arrepende por você, porque é você que tem que se arrepender, por outro lado, é Deus quem realiza tudo para que você tenha condição de se arrepender. Ajudou, gente? Pelo amor de Deus. E um amém muito fraco, eu acho que vamos ter que voltar a falar disso amanhã para a gente tentar deixar isso mais claro possível. Eu finalizo. Não há salvação sem arrependimento. Se a igreja evangélica brasileira quer experimentar um avivamento espiritual, não tem outro caminho a ser percorrido senão o caminho do arrependimento. Um retorno para as Escrituras, um retorno em que as pregações, que os púlpitos possam, a partir do Evangelho, encorajar as pessoas, mas, sobretudo, notificar as pessoas para que elas se arrependam. Abandone os seus deuses, abandone a imoralidade, abandone a promiscuidade, abandone essa sexualidade distorcida, vil, que não tem nada a ver com o que Deus ensina sobre sexualidade e casamento. Se não houver, nós vamos ver uma sociedade brasileira cada vez mais apodrecendo no seu pecado. Ela está se deteriorando e a igreja evangélica brasileira não tem exercido o seu profetismo. Primeiro dizer para os seus próprios membros, para as ovelhas do Senhor Jesus, que é preciso vida de arrependimento. E depois extrapolar as quatro paredes e dizer às pessoas, você precisa se arrepender dos seus pecados e voltar-se para Deus. O arrependimento, ele pode ser comunitário. E deve ser comunitário.
mas ele precisa ser também e ganhar um caráter individual, pessoal. Nós precisamos nos arrepender. Nossos filhos precisam de arrependimento. Nossos filhos precisam de um encontro com o Senhor Jesus. Eles não podem seguir o caminho congregando conosco dizendo o Deus dos meus pais, o Deus dos meus avós. Eles precisam dizer, os adolescentes que estão aqui nessa noite, crianças, vocês precisam se arrepender. Vocês são pecadores. Vocês são inimigos de Deus. Se vocês não se arrependerem, não buscarem o Senhor Jesus, não se curvarem diante dele, vocês estarão na condição de inimigos de Deus. Mas se vocês se arrependerem, Deus assegura que vocês terão a dívida cancelada definitivamente. E vocês desfrutarão de comunhão com Ele para todos sempre. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor os ajude. Amanhã cedo, nós vamos voltar a conversar sobre esse tema, por que nós precisamos nos arrepender. E à noite eu quero falar sobre o papel das obras na justificação. Então, se você não tiver compromisso imperativo, aguardo você aqui amanhã às 9 horas, né, Arildo? E à noite às 19 horas. Que Deus te abençoe grandemente.